Nós estamos aqui direto da Igreja do Novo Nascimento, na nossa sede, Avenida República 4729, e nós estamos aqui na sala de entrevista e vamos conversar um pouco com a Lígia e com o Humberto, né? Um casal que viveram situações difíceis, já tinham um conhecimento da palavra de Deus, mas infelizmente se afastaram da presença de Deus, passaram por muitas coisas, e eles vão falar um pouco do que viveram e também, evidentemente, sobretudo das vitórias que alcançaram, da transformação que Deus tem realizado a partir do momento que eles voltaram para a presença de Deus. Graças a Deus estão vencendo, né? Graças a Deus. Quem começa primeiro, você ou ele? Pode ser, né? Vocês viveram situações aí difíceis, né? Como é que começou toda essa, vamos dizer, tempestade de problemas na vida de vocês? Começou principalmente quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da presença de Deus. Vocês tinham conhecimento, né? Tínhamos. Chegaram a se batizar nas águas. Batizados, sim. E aí depois se afastaram. Verdade, sim. O que houve que vocês começaram a se afastar? Primeiro de tudo, porque nós estávamos buscando as bênçãos de Deus e não o próprio Deus, o próprio Jesus. Estavam como aquelas pessoas que mais interessada em que Deus resolva os problemas do que propriamente numa vida com Deus, né? E aí o que houve? Desanimaram? Foi desanimando, foi esfriando a fé, foi apagando aquela chama que estava no coração, realmente. E aí quem é que, vamos dizer, os dois juntos, Humberto, se afastaram de uma vez, ou foi um primeiro, depois foi o outro? Eu acho que foi uma consequência, os dois juntos ao mesmo tempo, né? Um não estava ajudando o outro. Isso, e por isso, todas as bênçãos que a gente buscava, mas somente as bênçãos. Então, a gente foi, as dificuldades também do dia a dia, fez com que a gente se afastasse. E aí foram se afastando. O que começou a acontecer de ruim primeiro, como consequência, né, desse afastamento? Porque é bom explicar, porque há pessoas que dizem assim, que pensam assim, então Deus castigou, puniu. Não é questão de castigar, a questão é que na presença de Deus nós temos condições de vencer as lutas que o mundo apresenta. Fora da presença de Deus, as trevas vão tomando conta, né? O que aconteceu, Lígia, primeiro na vida de vocês, que foi puxando vocês para o fundo do poço, né? Primeiro, havia muitas brigas, começamos, não tinha entendimento, sempre tinha muitas brigas. Aí isso já afetou os filhos. Tenho 3 filhos, mas comigo vive 2 adolescentes. Então, eles começaram entre eles também ter problemas. E um deles já começou a ter tendência a drogas, a coisas assim que nós começamos a perceber. Né? Começou a se envolver com as drogas. Então já começou a dificultar mais nosso convívio. Porque eu puxava para um lado, meu esposo puxava para o outro, e as intrigas nossas, né? As discussões, etc. E aí a vida foi se tornando pior. Qual foi a sua reação? Você não teve reação, não teve força quando soube que o filho estava indo para as drogas? Não, bispo, né? O momento é difícil quando você é pai, né? E descobre que o filho está nesse caminho. Foi uma fase difícil que a gente passou. E somente hoje que a gente descobre o que realmente a gente buscava e o que a gente tem que buscar hoje, a salvação. Mesmo o problema do filho partindo para as drogas, isso não foi suficiente para unir vocês, né? Não foi. Não foi mesmo. Realmente, ele estava muito distante, eu procurava sempre estar perto, mas tinha uma distância, e essa distância foi ajudando mais nas nossas intrigas, nas discussões, até a família inteira contra minha mãe, contra meu esposo, ficava aquela coisa horrível. Uma guerra, né? Uma guerra. Chegaram a se separar. Chegamos a separar. Decisão dos dois, como é que foi? Fui eu que decidi.
Você não aguentou tanta briga, tanta confusão? Eu fui embora e levei tudo que tinha em casa. Fui eu que separei. Meu esposo chegou, não tinha nada em casa. Nada em casa. Só estava o apartamento, a cama e o guarda-roupa para ele colocar as coisas dele. Não tinha nada. Eu levei tudo. Bateu um desespero? Realmente. Eu fui embora, aluguei uma casa, coisa de uma semana. Eu aluguei uma casa, fiz todas as documentações, tudo, e me mudei. Nesse dia eu me mudei, ele não sabia de nada. Ele não sabia? Ele não sabia. Você chegou em casa e não tinha nada? Cheguei do trabalho e simplesmente é o que ela falou. Você não imaginava isso? Não você estava tendo brigas, falava em separação. Sim. Mas você não imaginava? Nunca chegaria a esse ponto. Nunca chegaria. E o que você fez? Como é que foi? Bom, a partir do momento, todo o desespero, né? Uma pessoa normal, cheguei do serviço, no desespero. Naquele momento só sentei, pensei, veio tudo à tona, todas as brigas, todas as situações. Então foi um momento de reflexão naquela hora. E a partir desse momento foi uma luta mesmo que a gente estava travando aí. Você queria voltar ou você tomou aquela de foi embora, acabou? Dentro da gente sempre existiu isso daí de voltar, mas não conseguia se entender. E não conseguia, Lígia, vocês não pensavam assim no meio dessa confusão? Está faltando a presença de Deus? Ou não enxergava isso? Ou enxergava, mas não tinha força? Eu enxergava, mas não tinha força, porque sempre veio o convite da minha família, da minha mãe, da minha tia. Vinham no domingo em casa me visitar, na minha nova casa, me visitar. E me convidava, eu falei, eu vou. Eu falava que ia, mas não falava o dia. Minha mãe falava, vai à noite. Eu fui de manhã, vai à noite. Tá, eu vou. E nunca falei não, mas falava que ia. E tipo, Senhor, vai ter o tempo certo. É aquela coisa assim, que na mente você entende que precisa ir. Mas o coração não acompanha, né? Exatamente. E foi nesse período aí, vocês ficaram separados quanto tempo? 4 meses e meio. 4 meses. Foi nesse tempo que o filho acabou indo preso. Exatamente. Como é que foi a situação do filho? Foi terrível que recebi a notícia. Eu estava trabalhando e era umas 4 e pouco da tarde, quando bem me espera o telefonema. Eu quero falar com a Lígia Gomes. E eu falei, sou eu mesma, o Matheus Gomes está aqui. E nós prendemos eles por droga, prendeu ele por drogas. E naquele momento eu desliguei o telefone, ele falou onde é o endereço da delegacia e eu caí no chão. Caiu, desespero. Caí no chão, total. Literalmente, eu caí no chão. Do susto, do impacto, foi muito frustrante, foi horrível a sensação que eu tive. Ele estava usando drogas ou já estava partindo para um tráfico de drogas? Ele já estava assim, porque ele falava, vou buscar jogos na casa de um amigo, e geralmente os amigos que ele falava ou era no Paraty, ou mesmo era em outras regiões, falava, olha, estou indo na casa de um colega jogar, estou indo num lugar que eles tinham para jogar, que pagavam o aluguel de ficar 1 hora lá e jogavam. Então nisso ele foi conhecendo pessoas e pessoas que, lógico, foi má companhia, eu tenho certeza, também, que influenciou. E ele acabou caindo nisso. E aí foi realmente preso? Foi preso. Foi para penitenciária? Exatamente. Foi para penitenciária. Como é que foi a sua reação? O que você sentiu numa época, num momento daquele? Bispo, foi difícil. Na época de separação, sozinho. Eles estavam todos para um lado da cidade, eu para o outro, sozinho. Aí veio essa notícia, ela me ligou falando disso. Aí novamente eu vi tudo. Refletiu de novo tudo desabando. Tudo. É como assim, a casa caiu. Exatamente. Por todos os lados. De todos os lados. E aí vocês foram para a delegacia, seu filho foi para a penitenciária. Foi penitenciária, foi. E aí, fundo de poço total, né? Saber que um filho está preso. Total. E a situação dele, como é que era? Na justiça? O advogado falou que tinha como ter uma saída, porque pegaram ele tinha ido comprar um lanche. Ele sentou, tinha testemunha que ele tinha acabado de sentar naquele lugar, naquela lanchonete, pegado um refrigerante e um salgado.
E na hora que aconteceu isso, veio um camburão e falou que era ele, que foi ele que estava vendendo, porque já estava envolvido, já estava envolvido realmente. Então, essa testemunha viu que ele só estava comendo lanche e estava naquele lugar. Só que tinham muitos e todos estavam com camiseta de time, coisas assim. Então, é o que acontece. Ou confundiram que era ele que estava traficando, ou ele realmente entrou lá e comeu lanche. E vocês se encontraram na delegacia, os dois? Como é que foi? O primeiro momento foi ela, primeiramente, como a gente estava em processo de separação, estava separado na época, ela tomou toda a frente. Depois, posteriormente, a gente foi conversando e tentando resolver. E a situação dele, quer dizer, ficou crítica lá. Eu lembro, inclusive, família começou a pedir oração, quer dizer, humanamente falando, ele não ia sair de lá tão cedo. Não ia. Não ia, né? Se não fosse pela intercessão de Deus, não ia sair de lá. Ele ia ser condenado. Foi nesse período que você decidiu voltar para a presença de Deus. Como é que aconteceu? Foi assim, uma certa manhã, eu acordei só, sem o meu esposo, sem o meu filho. O Marcos Felipe, o meu filho mais novo, estava dormindo na sala porque não aguentava entrar no quarto onde ele estava com o irmão, que compartilhava ali com o irmão, e dormia na sala porque não queria dormir no quarto. Já estava com trauma também daquilo, né, a falta. E foi onde eu me ajoelhei e orei. Falei, Senhor, não tem como. Eu não posso nada. Agora é só contigo, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Age na minha vida. Mas você ali rasgou o coração, né? Me devolve o que é meu. Porque realmente eu preciso ser restituída, Senhor, pela tua mão. E realmente foi o que Deus começou a fazer. Ele começou a me transformar para mudar toda a minha história. Como está mudando, graças a Deus. Aí, a partir dali, você tomou a decisão de voltar para a igreja? Foi a partir dali. Começou a buscar? Busquei. Agora com uma outra visão, né? Vou buscar Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Ele tem bênçãos, as bênçãos estão prometidas, a vontade dele é que os seus seguidores sejam vitoriosos enquanto estão aqui, mas o reino de Deus e a justiça tem que estar em primeiro lugar. Você aprendeu isso, né? Aprendi isso. E aí como é que foi a partir daí? Começou a ter contatos com ele? O que houve? É verdade, nós voltamos, sim. Você começou a ter contato com ela? Dela, de ela estar indo até a minha residência, no caso, e ela comentou, falou de tudo que ela tá fazendo, buscando a Deus. A gente voltou a estar conversando sobre isso. Verdade. E até o momento de tocar em mim também, foi o momento da gente realmente decidir voltar para Deus. Ela começou a te convidar, mas você não veio de imediato. Não, é uma luta. Uma luta. Uma luta de novo e remediar e tentar viver a mesma história ou não. Então até esse momento de você realmente dentro de você, no seu coração, abrir o caminho para Deus, você tem que realmente... Tem que renunciar, né? Tem que renunciar tudo. O que passava dentro de você, assim, ela ia lá, convidava, ainda não tinham voltado à vida conjugal, estavam separados, mas o que foi mais difícil para você? Tinha mágoa, ou não acreditava nela, no que ela dizia? Eu acho que é tudo uma questão assim, é tudo um pouco de tudo. Tudo um pouco de tudo, né? Dúvida, né? Tudo à tona. Será que ela está sendo sincera? Será que vai ser a mesma vida? Exatamente. Mas assim, cada dia que se passava, cada dia que eu me via sozinho no apartamento, minha família separada, situação do meu filho, cada dia que eu pedia, mas não era um pedido de coração. Sei. No dia que ela me ligou, ela realmente falou comigo, me tocou. Nesse dia eu decidi voltar. Ah, tá. Teve um dia que você abriu o coração, né? Senti que era o momento de voltar. E aí voltaram. E voltamos, graças a Deus. Voltaram, quanto tempo que voltaram? Presença de Deus, mais ou menos, quanto tempo? Desde então. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. O que mudou de lá para cá? Como é que estão? Olha, graças a Deus, tudo bem, tranquilo.
o amor, né, forte, a gente sente um outro, porque antes era frio, era morno. Então a gente sente que se ama, tem o respeito, a cumplicidade. Isso é muito importante. Vocês logo de imediato começaram a vir à igreja e reconciliaram, ou como é que foi? Foi tudo assim, a gente fez a reconciliação, viemos até a igreja, logo no primeiro culto da igreja, para agradecer, para pedir. Foi assim, que a gente abriu realmente o coração, e a partir desse momento a gente não pensa em outra coisa. Amém. Graças a Deus. Hoje vocês estão vivendo numa outra situação, graças né? a Deus. Graças a Deus. Aí veio a bênção, né, do filho sair do presídio. Como é que foi? Sair da prisão? Foi, teve muita intercessão, graças a Deus, muitas pessoas orando, a igreja toda se levantou, outras pessoas que conheciam se levantaram a favor em oração. E principalmente no dia do julgamento, foram 2 julgamentos. O primeiro, as testemunhas não foram, né? Então aí remarcaram para setembro. E em setembro aconteceu, graças a Deus, ele foi solto e teve que pagar algumas coisas à comunidade, né, fazer alguns serviços, e mesmo assim, graças a Deus, ele foi liberto no mesmo ano. No mesmo ano, graças a Deus. Uma coisa que não era para acontecer humanamente falando. Não era para acontecer. Pela situação dele lá, eu lembro que a situação era crítica, né? E aí, graças a Deus, reconciliaram no casamento, a vida conjugal, o filho saiu da prisão, hoje estão vivendo em paz, têm respeito, e profissionalmente também foram abençoados. Como é que era, como é que estava a vida profissional antes? Era assim, a gente passava com dificuldades totais, né? Eu trabalho como autônomo, né? parte de imóveis. Você é corretor de imóveis. Assim, falando uma situação terrível, né? Financeiramente falando. Hoje, eu vendo para trás do que eu vivi e hoje que eu estou vivendo com Deus, só bênçãos acontecem na nossa vida. Vocês foram, profissionalmente falando, tem sido abençoado. Sendo abençoada a cada dia. A Lígia também tem sido abençoada profissionalmente, né? Abençoada. Eu trabalhava em casa antes, sou autônoma, trabalhava na minha casa, tinha uma sala separada, mas Deus me abençoou, tenho uma sala no comércio, graças a Deus, numa clínica de estética, na Avenida República. Então, graças a Deus, foi mudando. Primeiro mudei para a Avenida Sampaio Vidal e depois, agora estou na Avenida República. Lá no seu lugar, no seu espaço. Meu local, totalmente profissional, né? Porque quando a gente traz o trabalho para dentro de casa, não é tanto profissionalismo, né? Porque a gente tem famílias, sempre recebe uma família, um parente, então, né, fica muito íntimo. Então, graças a Deus, a minha profissão... Você trabalha nessa área de estética? Trabalho na área de estética, sou massoterapeuta. Ah, tá. Sim. E estão aí buscando agora pelos filhos, pela libertação e conversão dos filhos, né? Graças a Deus. O filho saiu da prisão, agora eles estão lutando pela libertação e conversão da família. Estão felizes, né? Graças a Deus, agradeço aí o testemunho da Lígia, do Humberto, e creio que Deus abençoará muito mais a partir de hoje. Nós chegamos ao final desse testemunho e quem sabe você está vivendo aí uma situação crítica por uma série de motivos, mas o Deus que tem abençoado a vida deles pode abençoar a sua vida também. Deus abençoe e até a próxima.